Nesse vídeo de hoje eu tenho a missão de te explicar da maneira mais rápida que eu consegui aqui como você pode ser um professor de yoga que tem mais alunos e que ganha mais de R$ 5.000 por mês com essas aulas de yoga personalizadas. E não é você conseguir qualquer tipo de aluno, é você conseguir alunos de yoga que valorizem o seu trabalho, fidelizados a você e que pagam o valor hora-aula que você merece, que vai viabilizar você ter a sua liberdade financeira com o yoga. Então, e sem você precisar ter outro trabalho, caso você não queira, tá? Fazendo o que você mais ama, que é você poder ensinar, transmitir essa filosofia para cada vez mais pessoas. Isso é completamente possível, tá? Então, aqui eu fiz isso e continuo fazendo. E hoje eu tenho outros professores de yoga que também fazem esse tipo de mudança, vivem de aulas de yoga, que têm alunos, alguns usam como plano B de carreira, outros usam como plano principal, como plano A, mas é uma realidade que hoje é possível e você pode fazer parte disso, tá? Já vou deixar claro aqui qual que é o objetivo dessa apresentação. É você ter mais alunos e chegar a ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. E muito provavelmente não vai ser logo de cara que você vai ganhar R$ 5.000 por mês com aulas de yoga, mas eu tenho um plano para isso. E esse plano vai ser detalhado, você consegue chegar lá, mas desde o primeiro momento você já pode ter mais alunos. E esse caminho é um caminho que te espera, é um caminho que é possível, que é viável. Veja esses dados que eu vou mostrar aqui para você, como o yoga cresceu muito, a busca por yoga cresceu muito nos últimos tempos. E eu estou aqui para provar que isso aconteceu. Então, olha só aqui. O crescimento no yoga no Brasil cresceu muito nos últimos anos e foi muito intensificado desde o começo da pandemia. Trouxe aqui uma notícia do Jornal Terra, falando que, ó, só nos primeiros 5 meses de 2021, a busca por yoga cresceu 43%, o interesse pela prática. E de acordo com os dados do Gympass, ela possui benefício e começa a falar sobre os benefícios do yoga. E tem mais, gente. Aqui embaixo, na América Latina, esse aumento pela procura do yoga cresceu em 38%. A SEMrush, especializada em marketing digital, identificou que teve uma procura, um aumento de 50% pela busca da palavra yoga no Google. E as duas palavras, o conjunto de palavras, tapete de yoga, cresceu 735%. Nossa, é um aumento bem significativo. Ainda na SEMrush, ela mostrou o seguinte, ainda falando de yoga, tá? As frases, como fazer meditação, como fazer yoga e como fazer yoga em casa, tiveram um aumento de 125%, 184,21% e 69,49%. A gente tem busca por yoga. Ainda que teve uma busca do conjunto de palavras, yoga para iniciantes, yoga online e aulas de yoga tiveram um aumento de 400%, 407% e 124,24%. Ainda nesse tema do crescimento do yoga no Brasil, existe uma coisa chamada PICS. Não sei se você já ouviu falar, são Práticas Integrativas Complementares de Saúde. É um projeto do SUS. Então, hoje, se a pessoa vai fazer um tratamento no SUS, ela pode optar por um tratamento paliativo com uma lista de atividades, de práticas complementares. E nessas práticas complementares, tem ali yoga. Aqui, olha só. Se você entrar no site do SUS, procurar lá Pix, então tem lá yoga e uma explicação do que é yoga. E se você continuar ainda aqui, dentro ainda da lista de atividades, de práticas que eles oferecem, tem meditação. Então, o próprio SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele já reconhece yoga e meditação, inclusive se a sua linha de yoga tem meditação, é mais uma oportunidade para você perceber o quanto tem crescido o yoga no Brasil, no entanto que é uma instituição médica tão importante, né, já reconheceu que o yoga ele realmente é relevante para o tratamento de saúde. Então, se a gente for observar aqui sobre os dados da Pix, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Nós temos os últimos dados, são dados de 2019 parciais, tá? Mas dá para já pegar alguma informação aqui. A procura por yoga, em 2017, né, a quantidade de atividades que foram realizadas foram 565 e tiveram 3.870 pessoas que fizeram essas atividades em 2017. Se a gente pular direto para 2019, ó, se a gente for para 2018, esse aumento foi para 2.997 atividades, com 24.878 pessoas fazendo atividades.
2019, parcial, antes da pandemia, tá, gente? Nós falamos que o aumento pela procura por yoga cresceu muito durante, mas antes já começou a crescer. Em 2019, parcial, 7.732 atividades de yoga. E pulou para 43.459 pessoas que fizeram essas atividades somente no Pix, tá? Se a gente for olhar no Pix, Práticas Integrativas Complementares de Saúde, se a gente for olhar meditação, 438 atividades, 1.813 pessoas. Em 2018, 3.567 atividades com 18.648 praticantes. E, em 2019, 8.818 atividades com 35.152 pessoas participando do projeto. Então, tem procura por yoga. Quais são as conclusões que a gente pode tomar por aqui? Ó? O dia de aproveitar esse aumento da procura por yoga é hoje. A cada dia cresce mais a procura por yoga. E se você já é professor de yoga, você pode aproveitar agora para começar a ganhar mais com a sua profissão, a ter alunos. Agora, se você é praticante de yoga e sempre quis ser um professor, o momento de você iniciar a sua formação profissional é agora, tá? Então, e para quem que... Dando continuidade aqui, a gente pode falar que existe uma grande oportunidade para você viver de aulas de yoga personalizadas. Tem procura. Se você demorar mais tempo para começar, daqui a um ano pode ser que você se arrependa de não ter começado hoje, que vai ter gente que vai ter começado na sua frente. Vários professores começaram antes de você e eles vão estar mais adiantados, vão ser mais conhecidos do que você daqui a um tempo. Então, veja o quanto é importante, o quanto realmente tem crescido a busca por yoga no Brasil. E agora eu quero falar até para você saber se esse vídeo é para você, se você continua aqui ou não, para quem é e para quem não é essa apresentação que nós estamos fazendo agora. Então, veja se você se encaixa. Para quem é? Professor de yoga que quer alavancar sua carreira, fazer uma renda extra com yoga. Então, se você tem esse perfil, você não precisa sair da sua empresa. Se você prefere continuar trabalhando, você pode ter como uma renda, um plano B, uma renda extra. Se você quiser ser como renda principal, também é possível. Se você é um professor de yoga experiente, como eu tenho o caso de uma mentorada do programa Viver de Yoga Personal, que é a Angélica. Quando ela começou a fazer o programa comigo, ela já tinha mais de 40 alunos. Mas ela queria aprender a dar aula online, ela queria aprender a dar aula personalizada. Então, ela, mesmo que quem é um professor de yoga experiente, também pode se beneficiar, né, desse vídeo, dos ensinamentos que eu vou passar aqui. Iniciante que acabou de se formar, e mesmo que você nunca tenha dado uma aula de yoga na vida, tá? Tem muitos casos de pessoas que começam a dar aula de yoga ou se formarem como professores de yoga durante a pandemia. E eu tenho o caso aqui da minha mentorada, da minha aluna, que é a Fezinha. A Fê se formou como professora de yoga e já entrou no programa VIP. E ela já está conseguindo alunos, então ela já sabe como começar certo na profissão. Então, se você é professor de yoga experiente ou iniciante, esse vídeo é para você. E para quem é também aqui, quem está em fase de formação profissional em yoga. Eu tenho um outro caso de um mentorado, que é o Caio. Ele está fazendo a formação profissional em yoga comigo e, ao mesmo tempo, ele já começou a criar a rede social dele, ele já começou a criar vídeos. Então, ele vai se formar já tendo uma lista de espera de pessoas que querem fazer aula com ele. Imagina, já começar com uma lista de espera, gente. Isso é muito bacana. E se você é praticante de yoga que quer iniciar na profissão, também esse vídeo é para você. Você vai aproveitar várias sacadas e no final também eu vou falar o como você pode colocar em prática tudo que eu vou falar aqui. Para quem não é esse vídeo? Para você que nunca praticou yoga na vida. Por quê? Porque aqui é para quem já pratica, para quem já vivencia um pouco yoga, para quem já é professor. Se você nunca praticou yoga na vida, eu sugiro que você comece praticando yoga. Que você comece sendo um praticante, porque antes de você ser um professor de yoga, é importante você ser um praticante, tá? Então, nesse caso, eu sugiro que primeiro você vá fazer prática de yoga, para depois você vir até aqui, pratique, vivencie, para depois você dar continuidade a esse vídeo, tá bom? E olha só, eu sei que muitas vezes a pessoa pode perguntar, né? Falar, pô, mas será que realmente dá para fazer isso? Dá para ganhar dinheiro com yoga? Eu trouxe aqui alguns exemplos meus, porque eu sou mentora e professora de yoga e também sou professora de yoga. Eu tenho alunos personalizados. Então, eu trouxe uns prints aqui
de conversas que eu já tive com os meus alunos de yoga. Então, aqui um exemplo. Eu sempre faço relatórios de aulas e mando para esses alunos via WhatsApp, tá? Eu sempre primeiro eu dou a aula e depois eu cobro o valor da aula. Aqui é um caso de um aluno que eu cobrei 4 aulas no mês, R$ 800. Significa que cada aula custou R$ 200. Isso já em 2019, tá? Que se a pessoa já era uma aluna antiga. Outro caso aqui, 3 aulas por R$ 600, que significa mais aulas ali de R$ 200. Um outro exemplo aqui, 4 aulas totalizando 1.400. Então, nesse caso, eu cobrei 350 por aula. E tem o porquê eu cobrar 200, porque cobrar 350, tá? Eu vou explicando sobre por que você cobrar mais. Dentro do programa eu explico como você cobrar mais, quais são as variáveis, né, que você pode cobrar mais por aula. Mas eu teve um motivo por ter cobrado mais por essas aulas. Então, os comprovantes de pagamento na minha conta. Então, aqui, olha só, pagamento de R$ 600, de aulas, R$ 800. Esse pagamento aqui de 750 foram aulas mais avulsas também. Tem outra ali de 250. E teve um caso mais recente que eu quis trazer aqui para você, que é a pessoa querendo voltar a fazer aula de yoga comigo, por isso que é importante fazer a gestão evolutiva atômica, mesmo aqueles ex-alunos que pararam de praticar, você pode retomar a aula com você. Então, uma aluna que quis retomar as aulas agora no final de 2022, e aí eu conversei, falei da minha disponibilidade, e a pessoa quis todos os horários. Então, no caso da pessoa, eu cobrei ali, deixa eu só colocar aqui para vocês verem, cobrei 350 por aula, mas no caso, como ela é aluna antiga, vai fazer mais de uma aula por semana, eu cobrei R$ 300 por hora-aula, tá? Então, foi esse o valor, a pessoa aceitou e já quis começar na mesma semana, tá bom? E aí, o que aconteceu? Teve, né, aquilo que eu comentei com você, que eu sempre primeiro dou a aula, não tem certo e errado, mas eu explico as maneiras, mas eu primeiro eu dou a aula e depois eu mando o relatório. Então, eu mando o relatório das aulas, falo sobre o acerto, a pessoa começou em final de julho, então eu cobrei ali aulas de julho e agosto juntos, 19 aulas, tá? 19 aulas, R$ 300 por aula, deu 5.700. De uma única pessoa que voltou, que na verdade estava dando aula para 3 pessoas, né? Dei aula para ela, para o filho e para o marido. E ali o depósito no valor de 5.700 na minha conta, referente a essas aulas que eu dei, tá? Então perceba que é super possível você ter liberdade financeira com yoga, você chegar a mais de R$ 5.000 com as suas aulas. Aqui eu cheguei com o único contato de uma única aluna. Você pode fazer isso com 2, 3, 4, 6 alunos. Então, é possível, é viável. Todos os dias eu converso com professores de yoga que estão conseguindo ter mais alunos, que estão conseguindo ganhar dinheiro, cobrar mais por aula, conseguindo ter visibilidade com yoga, conseguindo realizar os seus sonhos, sem depender de uma outra profissão, ou começando como plano B de carreira. E antes de ir direto no assunto aqui, no conteúdo que eu quero falar do vídeo, eu quero mostrar para você um vídeo curto, com depoimentos desses alunos falando sobre o que eles já conseguiram com o yoga, com as aulas de yoga personalizadas, tá? Então, e aí você pode tomar suas próprias conclusões. Então, olha só. Meu nome é Larissa, eu sou mentoranda da parte do programa Viver de Yoga Personal. Eu pratico yoga há uns 5 anos por aplicativo, para vocês terem ideia. Essa é a minha prática de yoga. E mesmo eu não sendo nem formada, eu já estou conseguindo dar umas aulas. Então, primeiro uma amiga minha veio me pedindo umas aulas, porque eu sempre postei os asanas que eu fazia. Aí ela foi minha primeira aluna. Depois disso, eu já dei umas 3 ou 4 aulas avulsas que outros professores me pediam para substituir eles. Aí eu ia, dava uma aula de yoga, professores da escola em que eu trabalho, que eu dou aula de história. Então, por eu postar e por eu falar bastante as coisas, igual a Paty ensina a gente, todo mundo ficou sabendo. E eu trabalho numa escola pequena que é aquela coisa de as pessoas conhecem a pessoa nova da cidade. Então, um dia eu tava num restaurante, um cara do nada chegou no caixa perto de mim e falou assim pra pessoa do lado: Ah, eu sigo ela no Instagram, é Ciclos Yoga, que é o nome da minha página. Eu tô tendo uma divulgação
que eu não esperava e ela de verdade está sendo mais fácil do que eu acreditava antes que seria, sabe? Então é isso, eu estou atualmente com uma turma de professores e em uma aula eu ganhei R$ 360, porque tem 6 pessoas, cada uma eu cobro R$ 60, já que é uma turma, tal, não é aula personal. E aí eu fiz esse preço que para mim já foi ousado, tá? Eu fiquei bem assim, eles não vão querer. Quiseram. Então, enfim, tô bem satisfeita com meus resultados até agora. 95% dos cursos ou mais não abordam certos temas. E quando eu fui procurar algum tipo de curso que fizesse esses temas como gestão do aluno, como abordar novos alunos, como lidar com a parte de marketing, como precificar, como manter esses novos alunos, como ter toda uma organização sobre como você vai lidar com as aulas, como você vai lidar com as coisas que a vida real traz. E mas acho que não tem nem 3 meses que eu entrei e eu já consegui 2 alunas personal, já consegui um trabalho num estúdio aqui perto de casa, então eu não preciso nem gastar com passagem, e foi tudo graças às dicas que a Paty me deu nas aulas dela. Aliás, esse estúdio, eu estou ajudando esse estúdio através das dicas que a Paty tem dado na parte de gestão, porque eles estavam tendo também dificuldades em lidar com essa parte, e através de alguns conselhos, né, e através da mentoria, eu tenho conseguido ajudar eles a se organizarem melhor. Isso é incrível, porque foi algo muito rápido. Foi algo muito rápido. É algo que eu realmente não esperava. As minhas expectativas, elas não estavam baixas, mas superou bastante as minhas expectativas. E, sinceramente, eu só tenho a agradecer às amizades que eu tenho feito nesse curso, ao que esse curso tem me ensinado e o que vem para o futuro. De verdade, muito obrigado. Olá, tudo bem? Meu nome é Angélica, eu sou instrutora de yoga já há 10 anos. E eu estou fazendo esse curso com a Paty, de 5K, eu estou adorando. Para mim, o que me fez vir para esse curso foi quebrar alguns paradigmas que eu tinha, algumas resistências sobre o online. A gente teve essa oportunidade aí quando teve a pandemia, né, que tudo foi online, e eu meio que deixei passar justamente por causa dessa minha resistência. E às vezes, quem já é formado há um tempo e já tem os seus alunos, já trabalha, já está ali na jornada, às vezes se torna um pouco engessado, porque meio que fecha os horizontes, né? E uma coisa que está me fazendo assim muito bem é que o novo ele pode vir e pode ser agregado com o antigo. Então o meu método, o jeito que eu gosto de trabalhar, ele pode sim se abrir um pouco mais e trazer essa modernidade, né? As coisas que estão acontecendo para agora, neste momento. Igual eu comentei com a Paty outro dia, na nossa reunião, que às vezes ela fala alguma coisa, aquela nossa resistência interna, às vezes meio que não ouve. E aí quando a gente segue alguma coisa que ela falou, a gente percebe, opa, virou uma chave, coisas aconteceram. E a Paty é como se ela pegasse no colo, desse a mão realmente pra gente, pra caminhada. Então, eu tô adorando. Também as pessoas que estão no meu grupo são muito queridas, muito bacanas. Então, tá tudo de bom. Oi, eu sou a Adriana. Eu sou uma das mentoradas da Paty do programa Viver de Yoga Personal 5K. Eu sou recém-formada e eu estou em fase de transição também de carreira. E assim que eu fiz a formação, eu senti que eu precisava além disso, né? Eu precisava me preparar para divulgar esse trabalho, para ter alunos, para fazer a gestão deles.
Então, eu sou muito grata a essa mentoria. Tem me feito, assim, trazido alunos e eu super indico para todo mundo, porque a Paty realmente pega na mão, ela orienta e ela dá dicas. Fora, assim, nas redes sociais, né, que a gente às vezes tem um medo, como agir, como colocar isso na prática, e ela põe você na prática. Então, assim, não tem como a gente não evoluir. Basta a gente fazer, né, o passo a passo que ela dá e aí a gente vai conquistar. Obrigada, Paty. Agora, antes de dar continuidade, de continuar aqui, eu quero te contar como eu vim parar no yoga. O que aconteceu? Né? Então, qual que é a minha história com yoga? Por que hoje eu estou aqui nesse vídeo para falar de aula de yoga personalizada, como ter mais alunos? E eu quero te dar um pouco mais de contexto em relação a isso. Eu trabalhava no mundo corporativo. Vou mostrar aqui, quero ver se você consegue me localizar aqui nessa foto. Então, eu estou aqui no meio. Eu trabalhava no mundo corporativo. Eu gostava muito do que eu fazia, diferente de algumas pessoas que às vezes não gostam muito do que fazem, né? Mas eu gostava muito do que eu fazia, só que eu encontrei no yoga uma coisa com mais propósito, né? Então, e como eu acredito ser o caso de muitos de vocês aqui, eu quero compartilhar essa história porque eu acredito ser muito importante. Eu vim de uma família que era uma família mais humilde, né? Que parecia que ia ser uma loucura. No meu caso, como eu já tinha conquistado, né? Já uma profissão, já tinha um cargo de liderança, estava numa das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, uma das melhores empresas para mulheres trabalhar no Brasil. E aí eu comecei a fazer formação em yoga porque, né? Eu gostei muito do yoga, comecei a praticar yoga porque eu tinha muitas dores nas costas. Eu era muito sedentária, com 20 e poucos anos. Eu era extremamente ansiosa e uma pessoa me falou um dia no treinamento, faça yoga. Né? Eu vim de recursos humanos, estava no treinamento e a palestrante falou, faz yoga. E eu fui procurar yoga, comecei a procurar algumas linhas, comecei a praticar, vi que tinha gente fazendo formação profissional, achei interessante, resolvi me formar também. E eu pensei, cara, se o yoga está transformando a minha vida, eu quero fazer isso com outras pessoas também. E foi aí que eu comecei. E nesse processo, como eu vim de uma família muito humilde, era um pouco loucura eu viver de yoga, porque afinal, será que yoga dá dinheiro? Será que é possível você viver de aula de yoga? E eu, durante a minha formação profissional, eu pensei em levar o yoga como plano B de carreira, mas eu gostei tanto daquilo que eu pensei, falei, bom, eu quero tentar levar como plano A de carreira. Então, durante um tempo, eu juntei uma grana, né? Juntei um dinheiro, caso desse tudo errado, 6 meses para segurar não era muito. E eu fui conversar com o meu diretor, meu gerente também, falando que eu queria muito sair, né, do mundo corporativo e focar no meu sonho de viver de yoga. Meu diretor e meu gerente ficaram super felizes. No mesmo dia, meu diretor contou para o departamento inteiro, mais de 100 pessoas já sabiam. No mesmo dia, não tinha como voltar atrás. E ele me falou que talvez pudesse me mandar embora, que estava tendo uma reestruturação na empresa. Eu falei, ótimo, né? Aí eu vi com uma graninha a mais. Só que, nesse meio do caminho, meu diretor foi mandado embora antes de mim. E aí tinha duas alternativas. Ou ficava lá, esperando ser mandado embora, ou pedia demissão. Foi um dilema, né? Porque todo mundo falava que eu podia ser gerente da empresa, já estava no cargo de coordenação. Eu ganhava 13º, 14º, imagina, 14 salários no ano. Participação dos lucros da empresa de 3,5 salários. Então faz as contas aí, eu tinha mais de 17 salários no ano. E eu fui lá e pedi demissão para viver de aulas de yoga. E aí eu comecei a dar minhas aulas de yoga, né? Comecei a viver de aulas de yoga. E como eu comecei a querer fazer dar certo, eu não tinha tempo para perder, não tinha dinheiro para perder. Então, eu comecei a me dedicar muito para poder ganhar e ter a mesma vida, o mesmo padrão de vida que eu tinha no mundo corporativo. Eu acordava às 5 da manhã, eu ia dormir às vezes 1 da manhã, dava muitas aulas, comecei a assumir todas as aulas que via pela frente. Todo mundo falou, Paty, assumi aula em grupo, assumi aula personalizada, assumia projeto, assumia fazer matrícula, administrar curso, vender diapamala, tudo eu fazia. Eu estava envolvida em muitos projetos. E aí, o que aconteceu?
eu tinha medo, né, de que... Só que nesse meio tempo eu fazia tudo isso porque eu tinha medo de cobrar muito por aula, eu tinha medo de ficar sem aluno, eu tinha medo de não pagar os meus boletos no final do mês. Eu tinha medo de não poder ajudar minha família, porque eu estava ajudando já. Então, eu tinha medo de não poder, eles precisarem e eu não poder ajudar. Então, eu estava totalmente envolvida com muitas coisas nesse período. Muitas coisas. E, gente, chegou no ponto de eu tomar a decisão de dormir na escola, que eu dava aula de yoga, para poder ter algumas horas a mais de sono. Imagina! E eu dormia, e as opções que tinha na escola eram um sofá, na recepção, na sala de convivência, ou no tapete de yoga na sala de prática no EVA. E aí eu comecei a me afastar dos meus amigos, da minha família, vivia muito pouco a minha mãe, né, meus irmãos. E até a minha família brincava assim que se quiser procurar a Paty, vai procurar em casa, porque ela nunca tá lá mesmo, ela vai se esconder lá, né? Cara, minha vida começou a ficar um desastre. Eu oferecia qualidade de vida para as outras pessoas, mas eu não tinha. Comecei a engordar, comecei a dormir muito pouco, comecei a não praticar yoga, mas todo dia, já que eu não tinha tempo, né? E aí eu oferecia qualidade de vida para os meus alunos e não tinha para mim. Cara, tipo, mega contrassenso, não faz sentido nenhum com o que yoga preconiza. Até, olha só, nessa época eu tava assim, vou te mostrar. Eu comecei a assumir muitas aulas de yoga. Tinha aulas, comecei a assumir muitas aulas. Tinha aula em grupo, né? Então, comentei aulas em grupo. Tinha aulas híbridas, que é aula personalizada, aula em grupo, né? Presencial e aula online ao mesmo tempo. Isso já há muitos anos atrás. E aí, eu comecei a dar muitas aulas e eu comecei a ficar assim. Olha o tamanho da olheira. Ó, engordei. Essas são fotos aqui dentro de uma escola de yoga ali, ou com os alunos dando aula no parque. Gente, eu fiquei assim, porque eu não cuidava mais de mim. Eu não cuidava mais de mim, eu só pensava em dar aulas, oferecer qualidade de vida para outras pessoas. E nesse momento, eu tive um burnout como professora de yoga. Esse foi um desastre muito grande. Minha vida já estava um desastre nesse caminho, né? Já estava um total desastre, porque eu já tinha pedido demissão de uma empresa, já, né, estava ali focando em yoga e dormindo pouco, né? Eu fui para o yoga porque eu queria oferecer qualidade de vida que eu já tinha para outras pessoas, e eu comecei a não ter. E nesse momento que eu tive burnout, aconteceu o seguinte, eu estava em casa e eu senti uma dor muito grande desse lado, né? Eu acho que foi desse lado. E eu fui para o pronto-socorro, não pagava plano de saúde, né? Porque não precisava, né? Era professor de yoga, não precisava, não ficava doente. Fui no pronto-socorro, entrei de cadeira de rodas com a dor que eu estava, uma amiga minha me levou. E chegando lá, a dor era tamanha que eles acharam que eu estava com um problema de apendicite e queriam até me operar. Fizeram muitos exames e a única coisa que eles encontraram foi um pequeno cisto minúsculo no meu ovário. E aí eu fui conversar com a minha ginecologista, que era minha aluna também da escola. Ela presenciava a minha rotina. E, e aí o que aconteceu? Que no dia da consulta, talvez essa minha aluna não tenha noção do quanto ela foi importante na minha vida e quanto ela ainda é. Ela virou para mim e falou o seguinte: ela praticamente salvou a minha vida. Ela fez exames, me analisou, olhou tudo e ela virou e falou assim: esse cistozinho não causa essa dor. Para, senão você vai se matar. E aí eu falei, cara, eu me senti aquela mosquinha do cocô do cavalo, sabe? Aquela coisa, porque ela estava certa. Eu estava dando muita aula, eu estava indo por um caminho que não era legal. Não era legal para mim. E aí eu falei, cara, e aí? O que que eu vou fazer com essa história toda? E agora? Né? Que caminho que eu vou seguir? Depois disso, eu cheguei a pensar até em desistir, vou voltar para o mundo corporativo, voltar a trabalhar com recursos humanos. Cheguei a entrar no LinkedIn, fui olhar, né, vaga, aí comecei a olhar, falei, cara, mas peraí, tem outros professores de yoga que ganham dinheiro com yoga sem ter que se matar no nível que eu estava me matando. Daí eu falei, bom, vou estudar para ver o que que eu posso fazer sem me matar. E aí, nesse mesmo momento, tinha um diretor de uma escola de yoga dando um curso
de como você dá aula de yoga personalizada, como você ganhar dinheiro com yoga. Eu falei, legal, vou conversar com esse professor de yoga, vou fazer esse curso dele. Nesse momento, fui conversar com ele, já estava tudo certo para começar esse curso, essa consultoria com ele. E ele virou para mim e falou que eu não podia fazer essa consultoria, porque eu sou professora de yoga, não era diretora de escola de yoga. E por uma questão de organização, não era um professor de yoga, né, de equipe, não era para ter mais dinheiro, né, mas do que um professor, do que um diretor de escola, foi uma questão aí, né? Uma questão meio complexa. Aí eu pensei, tá, então eu vou direto na fonte. Já que eu não pude fazer aula aquele dia, eu saí de lá, né? Putaça. E fui direto na fonte, comecei a estudar marketing digital. Comecei a estudar como eu poderia ter aulas personalizadas, ganhar mais com yoga, como eu poderia gerenciar melhor os meus alunos. Eu fui ter contato com os melhores professores de yoga que eu consegui para estudar sobre isso e com as melhores pessoas de marketing digital. E aí eu percebi que tinha 2 caminhos que eu poderia seguir para viver de yoga. Ou eu tinha que dar muitas aulas em grupo, depois que eu fiz toda essa imersão de vários cursos, vários professores. Ou eu poderia dar muitas aulas em grupo, né? E essas aulas em grupo teria que ter muitos alunos. Ou eu dar aulas personalizadas, continuar com as aulas personalizadas com menos alunos. E com um valor relativamente hora aula maior, né? Porque quando a aula é personalizada, você pode cobrar mais. Então, essas são as únicas formas de sair do status que eu estava. De ser uma professora de yoga muito mediana. De ser uma professora de yoga que ganhava pouco, trabalhava demais. Até ganhava mais, mas eu trabalhava demais, tive burnout, eu não queria ter de novo. E nesse tempo, talvez você esteja nesse ponto, trabalhando muito e ganhando pouco. E se você tiver, né, cobrando relativamente pouco pela sua aula de yoga, barato pela sua aula de yoga, mesmo com muitos alunos, eu te entendo, tá? Às vezes no final do mês a conta não fechava para mim. Vivia de limite de conta do banco, imagina, são juros maiores que existem no planeta. São juros da tarifa que você usa o limite da sua conta no banco. Então, eu estava exatamente aí. Dava muitas aulas em grupo nas escolas, ganhava pouco por aula essas aulas em escolas, tinha agenda cheia, não tinha tempo para fazer nada. Cheguei a dar 10 aulas no mesmo dia, gente. 10 aulas. Sim, 10 horas dentro de uma sala de prática, dentro do tapetinho, tá? Só que, mesmo assim, no final do mês não tinha, né? Não tinha dinheiro, não tinha energia para fazer nada. E eu ficava patinando e eu me sentia emburrecendo nessa época, porque eu não conseguia evoluir, não conseguia ter aluno, não conseguia ter prazer com a minha profissão mais, porque eu oferecia qualidade de vida para as pessoas, mas eu não tinha. Então, eu estava realmente na fórmula do fracasso nesse momento. Estava totalmente uma fórmula do fracasso. E uma fórmula para ter um outro burnout. E a fórmula do sucesso era escolher um dos 2 caminhos para poder viver de yoga. Então, ou me poder ganhar pelo menos 5 mil reais por mês ou mais com aulas de yoga. Ou eu, né, sem ter que se matar de trabalhar, sem ter que, né, ficar ali desgastada, dormir pouco de novo. Eu não queria mais chegar nesse ponto. E nada gera mais valor para a hora-aula de um professor de yoga do que uma aula personalizada. E essa aula personalizada, tem muita gente disposta a pagar por uma aula personalizada. Tem pessoas que querem, que gostam de coisas personalizadas, direcionadas por elas. E não é por capricho, tá, gente? Por que uma pessoa quer fazer uma aula personalizada só porque é mais caro? Não, é porque sabe que as aulas personalizadas geram mais valor, a pessoa aprende mais rápido, tem mais resultado. Enquanto algumas aulas em grupo você ganha 20 a 30 reais, tem gente pagando 200 a 300 reais pela mesma aula de yoga. Só que, e os resultados que esse aluno tem são surreais. O aluno tem mais resultado, você tem mais resultado como professor de yoga. Então, a sua aula é mais valorizada por essas pessoas, porque você dá mais resultado, traz mais resultado. E você sabe que yoga não é só movimento, yoga não é só supor. Então, yoga não é só você fazer umas técnicas corporais, ou fazer uns respiratórios, fazer uns asanas ou uns pranayamas. E relaxar um pouco, né? Que todo mundo adora descontração no final.
Mas yoga, ele transforma a vida das pessoas. Ele realmente muda, ajuda a reduzir a ansiedade. Ajuda a reduzir ou eliminar dores no corpo. Gera mais disposição e até felicidade para quem pratica. Gente, quem faz yoga ganha anos de vida. Já parou para pensar nisso? Tem tanta gente aí que investe uma grana em medicamento, tratamento estético, cirurgia para encontrar aquela fonte da juventude, para ficar mais jovem. Enquanto isso, o yoga está ali para ajudar. Quanto será que a pessoa pagaria para ela ganhar 5 anos a mais de vida? Para ela viver mais e melhor. E não é só viver mais, é viver com qualidade. Qualidade de dentro para fora. Então, se ela conseguisse pensar, sei lá, 5 anos de vida a mais, gente, o yoga proporciona isso. E tem gente querendo pagar, tem pessoa querendo pagar por esse trabalho, tá? O yoga proporciona tudo isso, e você que é professor de yoga, você consegue ver claramente a mudança que você proporciona na vida do seu aluno. Gente, isso não tem preço. Olha o seu aluno antes de começar a fazer uma aula e depois. Olha o seu aluno, se você já é um professor de yoga experiente, quando ele começou com você, como é que ele está agora? Olha você, quando você começou a praticar e você agora. A transformação não é só física, é no brilho do olhar. A transformação é em redução de ansiedade, mais qualidade de vida, melhor relacionamento com as pessoas. Tem muito valor. Você proporciona muita coisa boa na vida desses alunos. Isso não tem preço, mas tem muito valor. Mas muito valor mesmo. Então, cobrar pouco por aula não era uma opção para mim. E eu sabia de tudo isso que o yoga proporcionava para as pessoas e para mim. Então, não fazia sentido com a mudança que eu estava fazendo na vida das pessoas. Eu cobrar pouco por aula. Eu ajudava a gerar na vida das pessoas muitas coisas. Então, eu decidi cobrar o valor que eu mereço por aula. Um médico não cobra, né? Se for um médico especializado, um neurocirurgião, ele cobra mais pelo trabalho dele. Não por isso, nem por isso, ele está fazendo um trabalho ali que não deveria. Ele está salvando vidas. Você também, de certa forma, ajuda a salvar vidas, a transformar vidas. Então, eu resolvi cobrar o valor que eu merecia e resolvi menos aulas com maior valor por aula. E adivinha o que aconteceu nessa época? Eu limpei a minha agenda de aulas em grupo com poucos alunos que não me geravam retorno e foquei realmente nas aulas personalizadas. E olha o que aconteceu. Eu comecei a focar em alunos personalizados, alunos presenciais e alunos online, para qualquer lugar do mundo. Eu tenho aluno na Inglaterra, tenho aluno na Flórida. Gente, você pode começar agora a dar aulas para qualquer lugar do mundo. E aula personal, mesmo se ela for presencial, dificilmente você vai precisar alocar uma sala. Vai ter um custo maior. Ou ter que dividir o valor da sua aula com uma escola, numa academia, porque é só você e o aluno. Você pode dar aula na casa do aluno. Você pode dar aula no salão de festas do prédio do aluno. Então, tem muito mais opção, porque é só um aluno, é só você e um aluno, tá? Além do que, é muito mais difícil administrar um aluno do que 10 alunos numa aula em grupo, porque você vai ter que cobrar mensalidade desses alunos. Fazer gestão evolutiva desses alunos. Sim, você vai fazer gestão evolutiva dos seus alunos. Você vai monta a aula para eles fazerem em casa. É todo um processo vezes 10, enquanto numa aula personalizada é vezes 1. Tá? Então, você não vai ter 10 vezes mais trabalho com uma aula personalizada, porque uma aula personalizada vai potencializar os seus ganhos em até 5 vezes mais, sem ter umas 5 vezes mais trabalho. Tá? Então, desde então, o que aconteceu? Eu comecei a mudar isso. E eu comecei a ter mais, eu limpei minha agenda de aula em grupo, limpei minha agenda de um monte de projeto e foquei em aula personalizada. Desde então, eu sempre fiquei mais conhecida em todas as escolas, todos os lugares que eu ia, como a professora de yoga que focava em aluno personalizado. Sou especializada em aulas personalizadas. E isso me ajudou muito, porque eu divulguei, tá? Não foi do nada. Então, eu divulguei muito, fiz presença no digital, consegui alunos, e os alunos já me procuravam pedindo aula personalizada, tá? Outro dia, eu recebi uma mensagem de uma professora de yoga que conseguiu 9 alunos. Não foi 1, não foi 2, não foi 3.
Foram 9 alunos, somente com uma estratégia que eu ensino. Para não dizer que é mentira, olha o print dela contando isso aí. Aqui. Essa professora de yoga, ó, Paty, tenho ótimas novidades. Usei suas dicas de prospecção da última live, adaptei para a minha realidade, consegui 9 alunas personal. Muito obrigada. Então, com uma ação bem feita, você consegue ter mais alunos, consegue ganhar mais com aulas de yoga. Então, a busca por yoga cresceu muito nos últimos anos. Eu já mostrei aqui os dados do SEMrush, os dados ali do Terra, os dados do Pix, né? Então, os dados lá das práticas integrativas complementares de saúde. Só cresce a busca por yoga. E a partir de agora, é uma decisão que você vai tomar. Por mais incrível que pareça, muitos professores de yoga ainda não dão aulas personalizadas. Pode ser que você já dê, pode ser que você ainda não dê. E hoje, ainda é mais fácil, porque quando eu comecei a dar aula de yoga não era tão conhecida. E tinha muito menos ferramenta para aula online. Hoje tem muitas ferramentas, né? Você pode até pelo Instagram você consegue aluno. Quando eu comecei não tinha nada disso. E estamos numa época, na era da valorização de tudo que é personalizado. Já parou para pensar nisso? Então, tudo que é exclusivo é mais caro. Vai verificar um tênis, né? Vamos pensar um tênis da Adidas, uma linha exclusiva. Ele vai ser muito mais caro do que um produto, um tênis que é de uma linha regular, uma linha que sempre tem. Um iPhone de uma linha exclusiva, um iPhone especial. Nossa, imagina quanto vai custar. E as pessoas já estão acostumadas com o que é personalizado, com o que é exclusivo. Além do que, gente, você pode dar aula sem sair de casa. Vai dar aula personalizada, pode dar online, sem sair de casa, sem tomar chuva, sem passar calor, sem passar perrengue, sem gastar tempo, dinheiro e energia na rua, tá? Hoje tudo isso é muito mais comum para quem é professor de yoga, para quem pratica yoga. E quando eu comecei, gente, quando eu comecei, eu não tinha experiência, tinha acabado de me formar, eu não tinha conhecimento, porque eu tinha o conhecimento da minha formação. Mas e aí? Eu não tinha alunos de yoga quando eu comecei. Eu não tinha dinheiro nem apoio financeiro. Se eu não ganhasse o suficiente para pagar os meus boletos, eu não pagaria. Ou ia ficar vivendo de limite do banco, como aconteceram algumas vezes. Eu não sabia ideia, não fazia ideia de como fazer uma divulgação das minhas aulas. E eu não tinha seguidores, galera. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha experiência de dar aula, nunca tinha feito algo na vida em relação a isso. Nunca. Antes de começar a praticar yoga, eu era sedentária. Eu não fazia nada. A única coisa que eu fazia no máximo era passear com o cachorro. Tem noção? O máximo que eu fazia era passear com o cachorro. Eu era totalmente sedentária. Então, eu queria justamente me livrar do sedentarismo e de dores quando eu comecei a fazer yoga. Então, eu não tinha experiência. Eu tinha pouco conhecimento com yoga. Eu tinha feito minha formação, mas eu não tinha, né, lido 20 livros sobre yoga. Não, eu tinha feito a minha formação. Foi uma formação densa e comecei a dar aulas de yoga. Eu não sabia como conseguir alunos. Na minha formação profissional, não me ensinou isso. Não é que foi errado, é que a maior parte das formações profissionais em yoga não ensinam como você conseguir aluno, como se divulgar, porque isso é algo que é a parte do empreendedorismo no yoga, que você vai aprender depois, tá? E eu não tinha dinheiro, apoio financeiro nenhum. Então, fiz uma reserva durante 6 meses, que ela foi embora. E aí? Como é que eu ia fazer dali por diante? Tá? Então, eu comecei a pensar nesse processo. Tudo bem, eu não tenho apoio financeiro, mas eu preciso fazer acontecer. Se eu não fizer acontecer, eu não pago os meus boletos. Então, eu pensei como fazer com o mínimo de investimento possível. Ou com zero investimento. Como eu consegui alunos com zero investimento. Então, eu fiz esse processo. Comecei a divulgar no Instagram. No Instagram, para vocês terem uma ideia, no começo, quando eu entrei na formação profissional, nem Facebook eu tinha. Aí comecei a ter Facebook, e aí, muito tempo depois, eu fui ter Instagram, justamente com o objetivo de divulgar as minhas aulas de yoga. E foi de maneira, se você olhar o meu Instagram, tiver um dia, um tempo, desce lá no primeiro post.
foi para divulgar a aula de yoga. E nesse momento, eu fiz posts e comecei já a chamar a atenção de algumas pessoas para a aula personalizada, de alunos que me seguiam, tá? E no meu caso, eu fiz esse processo, tá? E eu comecei a pensar em tudo que eu tinha já de conhecimento, tudo que eu já tinha de experiência naquele momento, só que eu não queria mais viver a vida que eu vivia. Eu não queria mais trabalhar em empresa, eu não queria mais ser empregada trabalhando, né? Então, muito ter que cumprir horário, então não era mais algo viável para mim voltar para trabalhar em empresa, perdendo tempo ali com deslocamento. E aí eu tinha, né, pensando aqui no que eu podia fazer com o yoga, eu foquei mais em aula personalizada. Eu lembrei de duas histórias que eu tinha na minha mente, duas histórias que quando eu trabalhava em empresa. Uma delas é a seguinte: uma vez eu estava voltando do banheiro e a empresa era toda de vidro, né? Então o departamento inteiro era de vidro. E eu vi as pessoas trabalhando enlouquecidamente. Aí eu pensei, cara, as pessoas se envolvem com processos, criam os processos e ficam se envolvidas nesses processos e não saem daquilo. Eu falei, não é isso que eu quero. E acabam não focando no funcionário, não focando no colaborador, nada de errado, mas tinha outras coisas para se preocupar, administrativas. E aí eu queria voltar a focar no aluno, eu não queria ficar só pensando em matrícula, pensando em muitas coisas, pensando, às vezes, envolvida com projetos de sonhos de outras pessoas. Então, esse foi um caso que eu pensei. E o segundo caso, falei, bom, será que eu vou voltar para a empresa? Teve uma colega de profissão minha, na época de empresa, que ela me contou a seguinte história, totalmente emocionada e muito até envergonhada e chateada, que ela trabalhou muito, ficou até mais tarde. E depois, ela, na loucura, ela terminou de trabalhar já muito tarde, pegou o carro e foi embora. No meio do caminho, ela lembrou que o filho dela tinha ficado no berçário. Ela voltou em pranto, chorando, para buscar o filho no berçário e falou: eu não quero mais isso para mim. E aí eu lembrei muito disso. Apesar do filho dela estar perto, ela não convivia com o filho. Ela não convivia com as pessoas que ela amava. E eu estava distante das pessoas que eu amava, trabalhando demais. Nesse momento, eu queria mudar essa minha realidade. Eu queria mudar toda essa história. Então, e aí é isso que eu quero contar para vocês hoje. Eu sabia o que eu não queria, mas o que eu tinha. Um desejo muito forte de poder ajudar outras pessoas, de poder transformar a vida de outras pessoas. Nesse exato momento, podem ter milhares de pessoas que querem sair do sedentarismo e não gostam de academia. Tem pessoas que vão buscar no Google como se manter em forma dentro de casa. Outras, como reduzir a ansiedade sem ter que depender de medicamentos de remédio. Ou então a gente está no momento em que está todo mundo tomando Rivotril, gente. Está todo mundo ansioso ou conhece alguém que está ansioso. Então, hoje no Brasil, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você sabia disso? Estima-se que são mais de 18 milhões de pessoas com ansiedade. Para provar que essa história é verdadeira, olha só, olha esses dados aqui. Tem muito espaço para o yoga no Brasil. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS. 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno da ansiedade. Existe um tabu quanto ao uso de medicamentos, né? Então, uma oportunidade de você dar aula de yoga. E você pode ainda ser mais específico, trabalhar ali os sintomas da ansiedade, como insônia, por exemplo. Ou então, tem gente que não faz ideia de que o yoga pode ajudar com a ansiedade. Parece muito óbvio para a gente que é professor de yoga, mas tem gente que não tem ideia. E aí você pode ter pessoas ali buscando alternativas e pode encontrar você dando essa alternativa. As pessoas estão passando por muitas situações complexas que você pode ajudar. Outra coisa, a pessoa pode estar passando por dor no corpo, né? Então ela pode ter um desempenho melhor numa atividade, no esporte. E é isso que eu ensino também dentro do programa VIP. Porque o programa VIP vai te mostrar como você ser uma pessoa mais específica. Quanto mais específico você for, mais oportunidade de aluno você vai ter. E mais você pode conquistar a sua liberdade financeira com o yoga. Então, você lembra da... Olha só, vou mostrar aqui até
para dar um gostinho, o caso de uma aluna, de alguns alunos, olha. Se você focar um objetivo, tem muitos alunos que já estão focando em ansiedade. Aqui são casos de professores de yoga que são mentorados por mim no programa VIP, que eu chamo de Team VIP. Aqui a Iraci Daniela falou, ó, fiz minha primeira gestão evolutiva hoje do futuro aluno. E minha primeira aluna vai começar daqui a 2 semanas, lá do Maranhão. Vai fazer aulas nas terças à noite individual. Então, quer dizer, ela teve a primeira aluna dela personal, online. Então, é possível, sim, você poder focar em ansiedade. Por exemplo, se você não souber como focar em ansiedade e você ter mais aluno. Um outro caso, a Ana Carolina aqui. Ó, ela colocou, vim dar uma excelente notícia. Ontem entrevistei a minha primeira prospect. Fui confiante, estudei tudo que a Paty nos ensinou e caprichei na conversa. Mas era a primeira, né? Eu já achava ok se ela não fechasse comigo e prometi para mim mesma que não ficaria chateada se desse errado. Só que ela fechou. Agora tem minha primeira aluna personal. E aí ela continuou a conversa comigo, ó, Paty, eu nem acreditei quando disse o valor, 150 por aula. E ela nem questionou, simplesmente disse sim. E aí até coloquei, agora falta se conseguir mais alunos, né? Só precisa de mais uns 6. Ela falou, a pessoa paga quando vê o valor, e você está nos ensinando a nos dar valor em primeiro lugar. Fiz o que você falou, dei uma aula experimental daquela show e fui muito confiante na hora da conversa. Tudo isso é dentro do programa VIP, tá, gente? Aqui um outro caso, durante uma live. Depois que eu te conheci, amei a ideia de personal. Hoje tenho a minha primeira aluna personal. Então, é muito possível você ter aluno personal. E é muito viável financeiramente. E agora é o seguinte, eu vou falar aqui minha teoria, por que os professores de yoga não ganham dinheiro com yoga? Não tem alunos, tá? Se existe oportunidade, se existe crescimento. Então, quando eu comecei a dar aula de yoga, tudo parecia muito difícil, principalmente personalizada. Viu ali a declaração da minha aluna, né? A Ana Carol falou que para ela também ela achou que, né, tudo bem se desse errado, mas ela cobrou 150 por aula e a pessoa aceitou. Então, parece muito difícil. Mas sabe o que é mais difícil? Você não precisa ter um espaço físico para dar aula personalizada. Você não precisa focar em um equipamento muito né, novo, recente. Só você ter o seu celular para dar aula de yoga. E internet. Pronto, você já pode dar aula de yoga online. Mas olha só, antes de entrar começar a falar mais sobre isso, vamos colocar ali os 4 principais erros que, na minha teoria, um professor de yoga ele comete tentando acertar. Por isso que ele não tem aluno. Por isso que ele não chega nos 5 mil reais por mês com aulas. Então, o erro 1. Dar aula somente perto da sua casa para economizar tempo e dinheiro com o deslocamento. Você pode estar me perguntando, Paty, mas não é melhor dar aula perto de casa? Sim e não. O que acontece? Você não precisa se deslocar muito para dar aula de yoga, não é isso que eu estou falando, tá? Mas o que acontece quando você se limita a dar aula só perto da sua casa? Muitas vezes você fala, vou dar aula só perto de casa. Já ouvi muito isso. As pessoas da minha região não valorizam. Você vai se limitar a ganhar pouco. Você vai ficar reclamando que as pessoas não pagam, que você, né, que yoga é assim mesmo, que yoga não dá dinheiro e vai aceitar ganhar pouco. Então, se você se limitar a dar aula só perto da sua casa, você vai se limitar e você vai ganhar pouco por aula e vai ficar frustrado por isso. Vai continuar um professor de yoga mediano ganhando pouco, tá? Então, não se limite a dar aula só perto da sua casa. O segundo erro, eu vou compartilhar aqui com vocês. Segundo a minha teoria e observação, durante muitos anos aí conversando com professores de yoga. Vender aula de yoga. Gente, isso é um erro. E é um erro muito clássico de professores de yoga. Galera, vocês já devem ter visto por aí no feed de alguém, ou talvez você já tenha feito isso, né? Então, um anúncio, ou mesmo post, aula de yoga, terça e quinta, 9 da manhã, R$100 por mês. Ou então, algumas coisas nesse sentido. Inclusive, os meus mentorados vira e mexe, quando eles veem alguma coisa assim, eles compartilham no Team VIP, que é um grupo que a gente tem, falando, nossa, olha esses casos. Só que acontece o seguinte, o yoga ele não entra na categoria de produto, ele está na categoria de serviço. Quem vende aulas de yoga como se fosse produto, vai ter que precificar a sua aula como um produto. Quem é que precifica produto? Vou dar um exemplo aqui. Supermercado.
Prateleira de supermercado, você vai comprar uma lata de massa de tomate, tem lá vários tipos de massa com vários tipos de preço. Ou então você vai à feira, eu adoro ir à feira, tá? Então, tem a feira, você vai ter vários valores. E aí você vai lá, quantas vezes você vai à feira e você diz para o cara da banca, né, para o feirante, pô, o cara da banca lá de cima tá fazendo a lixia, por exemplo, que eu adoro lixia, por R$ 20 a caixa. Faz por 15 que eu levo de você. Quando você coloca valor, preço assim, tabelado, como se fosse uma etiqueta, você está abrindo precedente para a pessoa negociar o valor da sua aula e ficar pedindo desconto. Só que é o seguinte, quem é que faz isso? Quem é que fica negociando? Eu faço a negociação em feira no horário da xepa. Você não é um professor de yoga xepa. Você não vai ficar negociando final de feira. Você não vai. A sua aula está na categoria de serviço. Então, quando você vende e divulga aulas de yoga com valores, isso significa que você vai estar ali, né? Provavelmente você vai ter alguém pedindo desconto para você, tá? Porque quando é o seguinte, seu prospect, ele vai rolar o feed e vai ver aula de yoga R$ 100 por mês, outra 120, outra 80, vai parecer que é tudo igual. E aí ele vai procurar aquele que vai aparentemente ser mais barato, porque ele não sabe, yoga é tudo igual, né? Se você faz isso, que eu vou mostrar aqui alguns exemplos até de vender aulas de yoga. Eu trouxe alguns exemplos, inclusive, se você já viu por aí, são só exemplos, tá? Aqui, yoga online, R$ 27,90 por mês. Outro caso aqui, ó, terças e quintas. A pessoa até colocou ali a aula avulsa, R$ 20 cada aula. Outra, aula de yoga, 37 por mês. Outra aqui que até já colocou especialização em gestante, que é interessante, mas R$ 20 hora aula, cobrando muito pouco, tá? Então, não queira ser um professor de yoga cheio, não caia nesse erro, tá bom? Então, vamos lá para o terceiro erro. Falei aqui que eu ia colocar 4 principais erros que um professor de yoga comete tentando acertar. Terceiro erro. Ter muitos alunos de yoga. E por que que isso é um erro, gente? Porque quando você tem muitos alunos de yoga, você vende aula de yoga como se fosse produto, você é apenas mais um professor de yoga, certo? No meio daquele monte de gente, aquele manada de professor de yoga, porque, gente, aumentou a procura por yoga na pandemia. Aumentou a procura por pessoas fazendo formação em yoga. Então, tem mais professor de yoga que não sabe direito como divulgar e está divulgando da maneira que consegue. E não se culpe se você já divulgou assim, tá? Se você já fez esse tipo de divulgação, ok, mas saiba que agora dá para fazer diferente. Então, se você está no meio da manada de professores de yoga, divulgando a aula de yoga como se fosse balinha, como se fosse ali negociando a fruta no horário da xepa, saiba que você vai competir por preço. E se você competir por preço, talvez você vai pensar, beleza, vou cobrar menos para ter mais aluno. Só que não é a melhor maneira. Se você cobrar menos que o seu colega, você fica numa disputa por preço. Às vezes você tem um professor de yoga na mesma rua que você. Se você principalmente mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, tem outros lugares que também tem yoga, mas esses locais que eu falei são os locais que têm mais concorrência em yoga, que tem mais professores. Isso não significa que não tem espaço para você. Significa que você deve aprender mais do jeito certo para você sair da manada de professores que às vezes cobram aula baratinha na mesma rua que você. E se você pensar, ele cobra 100, vou cobrar 80, aí o aluno pode chegar em você e falar assim, então cobra 70 que eu faço com você. Aí você vai ter um monte de aluno que quer desconto, um monte de aluno que fica barganhando a aula com você. Não queira esse tipo de aluno. Queira aluno que valorize o seu trabalho. E amanhã, se esse seu colega de profissão oferecer aula por R$ 60, ele vai, porque ele está pelo preço. Quem vem por preço vai embora por preço. Não seja essa pessoa. E olha só, e um outro cálculo que eu vou mostrar. Se você cobrar aula barata, sabe o que pode acontecer? Você não chegar a ter dinheiro. Vou dar um exemplo. Se você cobra R$ 20 por aula, vezes 5 aulas no dia, 5 aulas no dia é uma quantidade boa. Se você ter R$ 100 por mês. R$ 100 por dia, vezes 22 dias úteis no mês, você vai ganhar R$ 2.200 por mês. Com 110 aulas no mês. É aula pra caramba, né? Vamos combinar.
Para você chegar nos 5 mil reais por mês, os 5K, você teria que ministrar 250 aulas por mês. Isso dá quase 12 aulas por dia. É inviável. É inviável, não dá. Então, não dá para você cobrar pouco por aula e ter um monte de aluno. Não é a maneira mais assertiva. Vamos para o erro 4. Ser amigo do seu aluno. Epa, mas por que isso é um erro, Paty? Ser amigo do aluno é um erro, sabe por quê? Porque isso vai fazer com que o seu aluno não perceba que ele está evoluindo às vezes. Porque ele vai te ver mais como um amigo que também ensina os respiratórios, que também é um professor de yoga. E você quer que ele te veja como um professor de yoga que também é seu amigo. Percebe a diferença? É sutil, mas essa diferença você vai conseguir mostrar para o seu aluno na gestão evolutiva. O seu papel na vida desse aluno tem que ser professor e não ser amigo. Porque se ele achar que você é mais amigo do que professor, se um dia ele achar que não está evoluindo por algum motivo, seja porque você não faz a gestão evolutiva do seu aluno, ou por qualquer outro motivo, ele vai querer fazer aula com outra pessoa. Porque ele vai sentir que ele precisa ali de um profissional, de uma orientação. Então, o seu papel principal na vida do seu aluno tem que ser professor. E depois você vai se tornar amigo. É natural você ser amigo dos seus alunos. Mas primeiro você tem que ser professor, depois você tem que ser amigo. Tá bom? Essa diferença ela é sutil, mas isso você aprende na gestão evolutiva. Senão você vai... O que acontece? É importante você fazer gestão evolutiva? Esse é um dos motivos. O outro é você parar de perder aluno, porque senão você coloca aluno, perde aluno. Coloca aluno e perde aluno. E essa história não termina nunca. Seu dinheiro, tempo e energia é colocado no lixo. Então, o que você precisa fazer para você ter alunos e chegar na sua liberdade financeira? Ter mais de 5 mil reais por mês com aula de yoga? Eu vou mostrar isso para você agora. Então, o que você precisa fazer agora para ter mais alunos e chegar no Yoga 5K, ter mais de 5 mil reais por mês com as suas aulas de yoga? São 3 fases que eu trago aqui. As 3 fases do Yoga 5K. A primeira é a preparação de prontidão, a segunda é a prospecção mineral e a terceira é a gestão evolutiva atômica. Eu vou entrar em cada uma delas para você agora. Preparação de prontidão. O que é a preparação de prontidão? É como você se planejar para não perder tempo com o que não vai te levar a ganhar os 5 mil por mês. Você vai se preparar para ter foco. Você vai atuar na estratégia, não só no operacional. Não vai só ficar pegando aula de yoga direto aí, sem pensar no que fazer. Você vai ser estratégico. Você vai definir o tipo de aluno certo que está disposto a pagar o valor da sua aula, que é o avatar, que eu ensino na metodologia, na técnica do TAD2, tá? Dentro do programa VIP fala sobre isso. Você vai identificar a transformação real que você gera com o yoga, com as suas aulas, e vai focar muito nisso. Você vai elaborar a tabela de aulas com planos, valores e tipos de aula. Tudo isso na fase 1, que é a fase da preparação de prontidão. Prontidão para quê? Para você já ter aluno. Ainda que você vai aprender a fazer a curadoria do seu conteúdo, alinhar todo o seu trabalho com base em quem você quer atrair, a técnica TAD2. Você vai formatar o seu Instagram como se fosse um site para atrair alunos. Você nem precisa gastar dinheiro com site, tá? Gastar dinheiro com o programador. Você tem um Instagram, você pode fazer tudo só com o Instagram, tá? Você vai aprender a se preparar para prospectar. Por mais que você tenha feito uma formação profissional em yoga, geralmente a maior parte das formações não te preparam para você ter aluno. Aqui você vai aprender, é importante você aprender a prospectar. Na fase 2, você vai trazer a prospecção mineral. O que é a prospecção mineral? Vou trazer aqui antes de entrar, por que é mineral? Se você procurar no Google, uma das definições de prospecção é você fazer uma pesquisa para você depois prospectar, depois você minerar materiais preciosos, né? Ou petróleo. Então, por isso é prospecção mineral. Você vai conseguir observar e identificar quem são as suas pepitas de ouro ali, que são os seus alunos, nesse processo de prospecção, nesse processo de mineração. Por isso que é prospecção mineral, tá? Fazendo uma breve explicação. Então, você vai colocar em prática tudo que você fez na preparação, tá? Então, você já vai fazer isso agora. Você vai pegar o passo a passo de como, onde, quem você vai prospectar para localizar essas suas pepitas aí, conseguir diferenciar o que é pedra, o que é pepita, quais são os alunos que você vai pegar para você.
Modelo de gestão evolutiva do futuro aluno. É um script do que você vai falar no processo de prospecção. Frase a frase, palavra por palavra. Tem o Lotus da Sabedoria Infinita. O que é o Lotus da Sabedoria Infinita? Lotus da Sabedoria Infinita é um Lotus, né, que é representado a sabedoria, que ele tem várias ações que você pode fazer para você conseguir alunos. Então, tá lá no Lotus da Sabedoria Infinita quais são as ações. Não precisa fazer todas as ações. Você pode pegar uma ação e fazer aquela ação bem feita, como eu mostrei o caso ali da Jéssica, que ela pegou uma ação que eu ensinei e conseguiu, ao todo, 9 alunos personalizados, com uma única ação, tá? Então, você vai escolher qual ação se encaixa melhor com o seu avatar e com o seu jeito. Então, isso que é o Lotus da Sabedoria Infinita. Ainda aqui, você vai, na prospecção mineral, qual que é o objetivo? Subir a sua taxa de conversão. O que é conversão? Quantas pessoas você conversa e quantas se tornam seus alunos. A conversão maior, você vai ter mais dinheiro com menos esforço de dinheiro, tempo e energia. Um exemplo, se você vai falar com 50 prospects e um deles se torna seus alunos, você vai ter 2% de conversão, uma taxa super baixa. Se você falar com os mesmos 50 prospects e você aprendeu algumas técnicas, fez o Lotus da prospecção, sabe o que falar no modelo de gestão evolutiva do futuro aluno, né? O que falar para esse prospect, você vai conversar com 50 e vai converter 5. Você vai ter 10% de conversão. Você aumenta muito a sua possibilidade de transformar aquele prospect em aluno. E aí você passa para a fase 3, que é a fase de gestão evolutiva atômica. Ela parece ser super intuitiva, mas não é. Tem uma diferença de acompanhamento e gestão evolutiva, tá? Vai reduzir a sua taxa de evasão. Você vai conseguir aqui realmente estabelecer o que um amigo professor, o que é um professor amigo, e vai te fazer ter uma evasão menor. Você vai ter mais dinheiro com menos esforço, dinheiro, tempo e energia, porque você não vai ter perdas de aluno, ou menos perdas de aluno. Vamos pensar assim. Porque todo professor de yoga vai ter evasão. Se você não teve evasão ainda, significa que você não teve tantos alunos, mas uma hora ou outra você vai ter evasão. A ideia é você reduzir esse percentual de evasão. Por exemplo, se você tem 10 alunos e perde 3, você vai ter 30% de evasão. Agora, se você faz gestão evolutiva atômica, faz todo o processo de conversa com os alunos, faz acompanhamento periodicamente, como eu ensino dentro do programa VIP, ao invés de você perder 10 alunos, você perde 1, você vai ter 10% de evasão, tá? Então, você pode melhorar muito a sua taxa de evasão e ter mais alunos. Então, o que é o programa Viver de Yoga Personal que eu vou trazer aqui para você? Você vai ter aulas gravadas para você assistir ou reassistir quantas vezes você quiser, tá? Você vai ter plantões de dúvida VIP ao vivo. Você vai poder tirar dúvidas rapidamente comigo, com alguém da equipe e aprender com as dúvidas dos outros professores de yoga. Nós temos já as figurinhas carimbadas no meu curso. Tem uma pessoa que eu mostrei o print aqui, que é a Iraci Daniela. Ela traz sempre um papiro, um pergaminho com muitas dúvidas e todo mundo aprende com as dúvidas dela também. Vai ter material de apoio em cada aula. Tem o passo a passo de como seguir com o programa de maneira bem prática, organizada e personalizada, e respeitando sempre o ritmo de cada um, tá? Então, se você quer ir mais acelerado, você vai mais acelerado. Se você quer ir de uma maneira mais lenta, você vai de uma maneira mais lenta. Mas você vai chegar também no resultado. Vai ter uma comunidade exclusiva de alunos para tirar dúvidas e trocar experiências também, que eu valorizo muito essa troca. Já teve aluno que fez live junto, já tem alunos com projetos presenciais juntos, então isso é muito legal, porque você não vai estar sozinho, você vai ter apoio o tempo todo. Você tem acesso a um plano premium, que você pode assistir o conteúdo do programa quando e onde você quiser, sem precisar de Wi-Fi, sem precisar de internet ou 4G, tá? Mesmo se você estiver offline. Então, dentro do programa, vamos falar sobre as fases do Yoga 5K que eu apresentei aqui. A preparação de prontidão, a prospecção mineral e a gestão evolutiva atômica. Você vai ter acesso a tudo isso durante o programa. Então, você vai aprender na fase de preparação de prontidão como criar as definições importantes do seu trabalho, que vai te dar mais segurança, vai te dar mais efetividade, vai colocar em prática as fases seguintes, que é a prospecção, que muitas vezes você começa a prospectar sem se preparar. Quando você se prepara para ter alunos, você vai aumentar a sua taxa de conversão, tá?
E aqui, a prospecção mineral vai habilitar você a como conseguir converter esses prospects em alunos, tá? Vai aumentar a sua taxa de conversão, como eu mostrei para você. E não é qualquer aluno, é um aluno que vai pagar o valor hora-aula que você merece, que vai te levar ao Yoga 5K. E você vai ter acesso ao Lotus da Sabedoria Infinita, com várias ações para você conseguir alunos também, tá? Na gestão evolutiva atômica, você vai aprender como fidelizar esses alunos, reduzir sua taxa de evasão e, consequentemente, parar de perder tempo com desistências dos alunos, que isso acontece. Tem muito professor de yoga que chega reclamando de desistência. Aqui você vai aprender a como reduzir essas desistências de alunos. E você vai entrar no papel de professor amigo ao invés de amigo professor, beleza? Vai ter um bônus base de formação profissionalizante em yoga. Eu reparei que mesmo quem é professor de yoga, muitos professores de yoga, às vezes tem dificuldade com algumas questões técnicas, teóricas, filosóficas, práticas do yoga. Então, naturalmente, eu falando só da parte de empreendedorismo de yoga, teve a necessidade de falar sobre prática, de como executar um asana, de como ministrar um yoga nidra. Então, tem um curso profissionalizante de yoga. E esse curso profissionalizante, ele é um bônus. Então, quem é professor de yoga, está ali à disposição. Quem não tem formação em yoga, pode fazer esse curso e, no final, tem avaliação, tem banca avaliadora. Você passando todos os testes, você recebe o seu certificado em yoga, tá? Paty, eu não tirei a nota mínima. Você vai estudar e vai fazer novamente as provas, não tem problema, tá? Então, você tem toda a orientação e apoio. Se você já é praticante de yoga e não tem curso de formação, ou por acaso, né, tá ali querendo fazer uma reciclagem, ter um novo certificado, então, esse é o momento. Esse é um bônus do nosso programa. Tá dentro do programa VIP, tá? Mesmo quem é professor de yoga vai poder aprender. E a forma mais rápida e segura de você, praticante de yoga, começar a dar aula. E para quem é professor, vai ter acesso a esse conhecimento para transmitir com mais segurança o yoga. E para quem então já é professor, você vai ali ter uma nova formação também, tá? Tem um bônus que eu gosto muito também de falar, que é um curso de comunicação e expressividade, com a Sandra Murad Quintero. Ela é fonoaudióloga especializada em fonoaudiologia e praticante de yoga há mais de 30 anos. Então, ela tem a total autoridade para falar sobre o tema. E ela tem um curso aqui dentro de como usar a sua voz, a sua comunicação verbal, a comunicação não verbal, corporal, para ter mais segurança para dar aulas ou oferecer aulas para o seu prospect, tá? Um processo de prospecção. Um outro bônus, que para facilitar a vida, porque dentro do programa VIP você tem tudo mastigado, é um kit com mais de 20 modelos de artes para posts prontos para você personalizar e postar com o objetivo de atrair alunos de yoga. E aqui você vai ter acesso e suporte durante um ano para poder ver e rever no seu tempo e quantas vezes você quiser. Então, não precisa se preocupar com isso. Então, se você quiser, por algum motivo, falar, ai, Paty, eu não sei, estou na dúvida se eu quero realmente entrar no programa VIP ou não, você tem 30 dias para você consumir o conteúdo. Se por acaso você se arrepender por qualquer motivo, você pede, manda um e-mail para a minha equipe e você pode ali ter o dinheiro do seu curso devolvido sem precisar justificar o motivo. Ah, pode ser porque não gostou do meu cabelo, ou porque não gostou da minha voz, qualquer outra coisa. E você devolve o dinheiro para você, tá? E agora eu queria só um papo real aqui de tapetinho, que muitas vezes os prospects, eles não se tornam seus alunos e você nem sabe o que aconteceu, certo? Com acesso à comunidade VIP que eu falei aqui, com acesso ao programa, com acesso a tudo isso que eu comentei, você não vai ter dúvida, porque você compartilha a mensagem que você mandou para esse prospect, por exemplo, e a gente vai falar, ó, aqui talvez seja por isso que esse prospect não te respondeu. Ó, talvez essa palavra você ia falado, ó, você se antecipou aqui. Ó, tá muito formal a sua mensagem. Então, ter esse acesso, ter essa conversa, ter esse feedback meu, da minha equipe e dos seus próprios colegas de profissão, vai te ajudar a evoluir muito. Você nunca mais vai ficar com dúvida de, ué, por que será que essa pessoa não respondeu? Você vai aumentar a probabilidade daquele prospect se tornar um aluno, porque você vai saber como responder, como abordar. Tudo que você precisa aprender está dentro do programa. Eu já vi várias pessoas, vários professores de yoga, perdendo dinheiro, delargando coisas importantes, como, eu vou pagar para alguém fazer meu Instagram. Beleza, mas se essa pessoa não conhece de yoga, não conhece a rotina de um professor de yoga, ela vai gastar seu dinheiro com anúncio, e não de propósito, mas porque não conhece com profundidade, e você não vai ter retorno. Eu tenho vários casos assim, viu? Tem casos de mentoradas hoje que estão no programa VIP já com alunos,
que investiram dinheiro pagando algumas agências, nada de certo e errado com a agência, não estou criticando, mas... E não teve a devolução, não teve aluno, tá? Então, não é de largar. Você vai ter pressa nas ações e paciência nos seus resultados, mas você vai chegar no ritmo que você desejar, tá bom? E o que afasta você de ter alunos e você ganhar mais de 5 mil reais para minha escola de yoga, às vezes é medo. Pode ser que medo de sair da casa dos seus pais, de não ter dinheiro para viajar, de não poder pagar a escola dos seus filhos. Pode ser medo de precisar depender de uma outra profissão, tá? Às vezes, fazer o que ama dá esse certo medo. Muita gente fala, eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de não ganhar dinheiro com yoga. Eu tenho medo de não ter alunos, de ganhar pouco por aula. Eu tenho medo de sair do emprego e a minha renda cair. Eu tenho medo das pessoas acharem a minha aula cara demais. Tenho medo das pessoas me chamarem de riponga, de louca. Eu tenho medo de ninguém gostar das minhas aulas, de perder dinheiro. Mas, gente, o valor do curso, eu vou falar aqui, é 1.297. E pode ser parcelado em até 12 vezes, tá? E 12 vezes, dá 12 vezes de 129 alguma coisa, tem aquelas tarifas sempre do Hotmart, lá do cartão de crédito, tá bom? Você vai gastar, você pode, caso você queira investir em anúncio, investir em alguma ação, você pode investir 100 reais por mês. Pode começar com pouco, tá? Então vai ser o valor da parcela, parcelada em 12 vezes, de 129 alguma coisa, mais 100 reais por mês. Caso você queira investir em anúncio, tem no nosso Lotus da Sabedoria Infinita, tem ações com investimento zero, tá? E aí, você pode aumentar a probabilidade desses prospects fecharem com você. E com um aluno fazendo uma aula, você já paga o valor da parcela do curso, tá? E se você fizer um aluno fazendo aula 2 vezes por semana durante um mês, é capaz de você pagar o curso inteiro num único mês. É muito louco, mas para investir às vezes em você, você tem medo, você trava. Para você ter alunos e viver de uma coisa que você ama como aula de yoga, pode ser que você trave. Mas às vezes, para pagar um hotel no carnaval de mais de 1.000 reais, você não tem medo. Às vezes, você ir para uma viagem pagando 1.500 reais, você não tem medo. Às vezes, você gastar mais de 5 mil reais no iPhone, você não tem medo. Gastar mais de 600 reais ou 1.000 reais num tênis, você não tem medo. Ou ir no Outback. Se você for no Outback, por exemplo, você vai gastar mais de, no mínimo, uns 80 reais, 100 reais, uma parcela, vai? Você não tem medo. Pode ser que você tenha medo das suas primeiras aulas serem ruins. Mas pode ser que você tenha medo de ser um professor de yoga iniciante, das pessoas não gostarem da sua aula. E tudo bem não ser muito boa as suas aulas no começo, porque as primeiras aulas são ruins mesmo, viu? Não são as melhores do mundo, mas você vai aprimorando, tá? A minha primeira aula de yoga foi no susto, depois eu fui aprendendo. E você vai melhorando. Eu vou te dizer aqui, pior que seja a sua aula no início, para o seu aluno vai ser a melhor coisa do mundo. Se hoje você sair na rua, 90% das pessoas, 95%, sabem menos de yoga que você. Um respiratório que você ensinar já vai fazer a diferença na vida de muita gente, tá? E ele não teria oportunidade de ter a vida transformada se não fosse por você. Se não fosse por você abrir mão do seu medo, tomar coragem e começar a fazer certo, tá? Então, existem 2 variáveis ali que vão te ajudar, que é a experiência prática. Quanto mais aula você der, mais experiente você vai ficar. E quanto mais você conhecer sobre o seu aluno, ou mais você conhecer sobre yoga, também você vai melhorar nisso. E como você faz para conhecer mais o seu aluno? Você vai aprender sobre isso, você vai aprender a definir quem vai ser seu aluno, com a metodologia do TA-D2, que eu vou ensinar dentro do programa VIP, que eu ensino dentro do programa VIP. E você vai ganhar pouco só se você quiser. É possível você conseguir ganhar bem com a sua profissão, tá? Se você tiver outro emprego, tudo bem, você pode lidar com um plano B de carreira com yoga. Não precisa ser plano A de carreira. Então, mesmo se você quiser ter como um hobby, é possível, mas um hobby que você vai ser bem remunerado por isso. Por isso, tá? Você vai ter um hobby muito bem remunerado. Ah, mas eu tenho medo de falar com um aluno, de abordar um prospect. Tem um curso de comunicação e expressividade da Sandra Murad Quintero, que vai te ajudar nisso, tá?
Ah, mas eu não tenho nenhum aluno. Ótimo! Você vai começar cobrando o valor que você merece, o valor certo. Ah, mas eu já tenho aluno em grupo. Beleza, você pode oferecer algo diferente para esse aluno em grupo, cobrando mais por aula. Ah, mas não funciona para mim. Que eu sou do presencial, eu nunca dou aula online. Vou te falar que cresceu muito a busca por aula online na pandemia. E a aula online é uma maneira de se economizar tempo e dinheiro e, né, e tá na aula da sua casa, perto de quem você ama. Você pode dar aula de yoga e lavar roupa, fazer o que você quiser. É tudo muito simples de ser aplicado porque tem um passo a passo. E esse passo a passo eu te ensino dentro do programa. E eu sou aquela pessoa que pego na mão. Eu pego na mão mesmo. E aqui é tudo muito simples, tem passo a passo. É simples de ser aplicado, vai depender do seu comprometimento, vai depender de o quanto você está ali empenhado a transformar a vida de outras pessoas, a ter liberdade financeira, tendo primeiro a sua vida transformada através do yoga, que é ganhando bem com a sua profissão e poder oferecer isso para outras pessoas. Bom, mostrei aqui tudo que eu gostaria de destacar para você nesse período de vídeo, para ele não ficar tão longo assim. E o seguinte, você não precisa ter 20 alunos para você ganhar 5 mil reais por mês com aulas de yoga. 5, 10, 15. Você pode ganhar mais que isso também, tá? Você não precisa ser famoso, você não precisa ter um Instagram com 100 mil seguidores. Você pode ter menos seguidores. Você não precisa ser famoso com yoga. É capaz de você ter menos seguidores que um outro professor de yoga que é muito famoso e você ganhar mais dinheiro que ele e você ter mais alunos que ele. Porque você vai saber uma coisa que ele não sabe, que é você saber as 3 fases para você chegar no Yoga 5K, que é a preparação de prontidão, que é a prospecção mineral, a gestão evolutiva atômica e todas as outras ferramentas que você vai ter dentro do programa VIP. O Lotus da Sabedoria Infinita, a técnica do TA, D2 e muitas outras que eu vou te mostrar lá dentro, sem contar com o apoio de uma comunidade que está ali de prontidão para te ajudar. Se você conseguir um aluno, você vai conseguir 2. Se você conseguir 2, você vai conseguir 3 e assim você vai conseguindo mais alunos, tá? Até aquela quantidade suficiente que você sentir que são alunos que vão te fornecer a sua liberdade financeira. E se você quiser ter alunos de yoga que valorizem a sua aula, alunos que gostam da sua aula, que são fiéis a você, alunos que valorizam o yoga, a filosofia, a prática, e que você consiga viver da sua profissão, consiga transformar a vida de outras pessoas através dessa filosofia de vida tão linda, eu te convido agora a clicar no link que está logo abaixo e fazer sua inscrição. Agora mesmo. É imediato, tá? Quando você clicar no link, você já vai ter acesso, comprou, já acessou, você vai ter imediatamente acesso ao programa VIP, às aulas gravadas, vai receber um link no seu e-mail com login com acesso. Custa 1.297, 1.297. Vai poder parcelar em até 12 vezes, como eu falei, tem aquelas taxas do cartão. E aí você vai poder agora já começar diferente, já começar tendo alunos, começar a viver dessa profissão, seja como plano B, seja como plano A de carreira, e você vai poder ajudar a transformar a vida de outras pessoas, como o yoga transformou a sua. Então, bora lá. Espero que agora você tome essa decisão para eu pegar na sua mão e te ajudar ali a ter mais alunos e alcançar o seu Yoga 5K. Agora, quem é mentorado, até já sabe, no final de cada vídeo, eu gosto sempre de colocar uma frase, um ensinamento. Então, eu vou colocar aqui a nossa frase de hoje. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Esta é uma frase de Einstein. E com essa frase, eu desejo a você que você seja muito bem-vindo ao programa Viver de Yoga Personal 2.0 e eu vejo você do outro lado. Beijo, tchau, tchau.